O Evangelho de João, como nós temos estudado aí, ele é considerado, ou pelo menos na igreja, desde os seus primórdios, como a águia, com aquela visão que há em Ezequiel, em que vê as 4 figuras do trono, e uma delas é a águia. E é considerado a águia justamente porque ele faz altos voos. O Evangelho de João, ele aprofunda o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Então a gente poderia até dizer que o Evangelho de João, ele é uma chave de interpretação para os outros evangelhos. Naquilo que os outros fica um pouco mais difícil de entender, nós lemos a partir de João, ele esclarece melhor. Ou, como usando uma figura própria joanina, né, lança luz. Enquanto a luz está conosco, nós somos iluminados e começamos a compreender. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, então, capítulo 12. Capítulo 12. Esse capítulo 12, ele encerra a primeira grande parte do Evangelho. A primeira parte é do capítulo 1 até este capítulo 12. O capítulo 11 apresenta a ressurreição de Lázaro, Jesus efetivando a ressurreição de Lázaro e tudo o que significa a sua ressurreição. Então nós temos aí o fechamento. A primeira parte deste evangelho, que é o capítulo 1 ao capítulo 12, trata dos sinais que Jesus fez. Ele transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães, ele andou sobre as águas, ele curou um cego, ele curou um paralítico e ele ressuscitou Lázaro. Então, todas essas coisas contadas no livro de João, não é simplesmente contar que Jesus faz sinais, mas os sinais apontam para um sentido, um significado mais amplo, mais teológico. Eu vou usar esse termo, apesar de não aparecer na Bíblia teologia. É interessante, a coisa que mais falamos é teologia, mas não aparece a palavra teologia na Bíblia, né? Um pouco próximo do que aparece é logos teu, ou teologos, que significa teólogo. Seria isso, mas teólogo na Bíblia é palavra de Deus. Então, apesar de não aparecer, né, nessa forma, tem uma forma parecida, né? E o que eu quero dizer com isso? Então, esse livro ele é bastante teológico nesse sentido, né? Ou seja, nós começamos a ler o texto e vamos vendo o que vai acontecer com o significado, quem é Jesus Cristo. O livro de João, ele trata justamente disso, de que a luz veio ao mundo e o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Então, ele vai trabalhando isto em termos históricos, vamos dizendo assim, narrativos, como é que se dá esse reconhecimento ou não reconhecimento de quem é Jesus. Então, se nós lembramos o que já lemos, nós vamos perceber assim que há uma tensão constante. Pessoas que abraçam, que recebem Jesus, outras que duvidam e aquelas que rejeitam. E os discípulos que ficam no meio, aprendendo, às vezes confusos, não entendendo, mas que vão se aprofundando. Eles ainda são os exemplos, são o modelo de crente, né? Então vamos ver um pouquinho o capítulo 12, que já está entrando na última semana de Jesus. Então, capítulo 12, versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Vamos lembrar que isso aconteceu no capítulo 11. Parece que ele quer reforçar isto. Deram depois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para trair, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto
disse ele, não que tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, essa é o primeiro. São 3 episódios dentro desse capítulo 12. O primeiro é Maria unge os pés de Jesus. Ela derrama esse bálsamo, sobre Jesus, os pés e os cabelos também. Bom, aqui é muito interessante isso, pelo seguinte, vamos lembrar o que tinha acontecido. Lázaro foi ressuscitado. Agora há uma ceia, tem 2 ceias aí no livro de João. Essa ceia e depois tem a ceia que os discípulos, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aqui é o inverso do que vai acontecer mais adiante. Aqui é Maria que lava ou derrama sobre os pés de Jesus um bálsamo muito puro, um perfume puro. Então, veja, nós temos 3 episódios aí. Temos a unção de Jesus em Betânia, depois nós temos a entrada triunfante de Jesus e, finalmente, nós temos os gregos que desejam ver Jesus. São essas três pilastras, 3 pivôs que mantêm esse texto. Então, a unção em Betânia, a entrada triunfal e os gregos que chegam para Jesus. Tudo isso tem muita profundidade de sentido. Aqui, ele diz que está na casa de Marta, ou casa de Maria, e o irmão está ali tendo sobrevivido. Esse perfume que Maria derrama sobre Jesus é muito caro. Tanto é que ele é avaliado em 300 denários. A palavra denário, da onde vem a palavra dinheiro, é romana, era a moeda romana. Essa moeda romana equivalia a 1 dia de trabalho, 1 denário. 300 denários equivaleriam a 1 ano. Agora você pode até perguntar, mas como é que Maria tinha tanto dinheiro assim? Na verdade, há uma questão ainda de economia, gastando para um momento muito especial. 300 denários num perfume que vinha da Índia, Nós podemos perguntar, de onde vem esse nardo? O nardo é uma planta que nascia lá na Índia, do norte da Índia. Esse perfume é trazido de lá, ou seja, não é produzido em Israel, ou não é produzido na Judéia, e custa muito caro. Tanto é que ela, ao derramar o perfume sobre Jesus, a casa toda se enche de perfume. É um perfume assim mais doce, possivelmente. É o que os autores vão dizer aí, os estudiosos, Um pouco mais doce. Eu não gosto muito de perfume doce, mas algumas pessoas gostam, Mas aqui a ideia de perfumou toda a casa, E aqui, isso daí é muito bonito, porque quando ela faz isso, tem uma crítica. A crítica de Judas. Que, em certo sentido, também estampa a mentalidade dos próprios discípulos. É claro que Judas é mais exagerado. Ao derramar isso, o que é que ela está fazendo, ao fazer isso nos pés de Jesus, Ela, na verdade, está, como Jesus próprio está dizendo, antecipando os preparativos da sua morte. Então, aqui nós temos uma coisa interessante, ou seja, Jesus acaba de ressuscitar os mortos, mas ao mesmo tempo ele está agora no limiar de se tornar aquele que vai morrer. Então você tem aqui alguém que ressuscitou. Imagina só você conversar com uma pessoa que ressuscitou. Alguém teve aqui essa experiência? Acho que não, É muito difícil ter alguém que ressuscitou. Eu estava vendo a história de um pregador reformado na África do Sul, chamado Erlo Stengen. Esse homem, ele foi para a África, ele era da África do Sul, holandês, acho que era holandês. A África do Sul tem uma presença muito forte de holandeses, E esse homem, ele queria fazer missão, e a missão dele, desde muito tempo, não ia para frente. Ele já estava há 12 anos na África e poucas pessoas se convertiam. Às vezes, as pessoas chegavam para ele, olha,
nós gostamos da fala dos cristãos, nós gostamos de vocês trazerem educação, né? Mas ainda assim, quando a gente precisa resolver um problema, a gente vai para os nossos feiticeiros. Tá? Então, ele ficava naquela situação, ele pregava o evangelho, mas o evangelho não, parecia que as pessoas não agregavam, né? Gostavam, achavam até bonito, mas só ficavam aí. Né? E esse homem, ele teve um quebrantamento muito grande, isso foi em 1966, e ele se derramou diante de Deus, e Deus abriu os céus, foi quebrantamento mesmo, ele teve que rever os pecados dele, ele era racista, sujeito pregando para uma tribo Zulu, racista, tá? E foi justamente nesse quebrantamento, dele assumir que é racista, daí ele quebrantado, começou a ver orando eles, as outras pessoas, e aí houve um grande derramamento. Então, ao ponto, aqueles derramamentos que os puritanos contam, que os reformados na Europa contam, né, de que está aqui ou ali, ao ponto que as pessoas irem para a igreja sem saber por que estavam indo, mas porque estavam quebrantadas. Elas se convertiam antes. Quando chegavam lá, já estavam prontas para ser recebidas. Isso houve milhares de pessoas. Ele teve que construir uma igreja, um local para abrigar as pessoas, de 10 mil lugares. Você vê que ele tinha umas 50, 60 pessoas, de repente estava explodindo, né? E o mais interessante, que em 1973, uma jovem ali do lugar morreu, né? E eles oraram por ela, né? Oraram naquele momento, e a moça ressuscitou. E está lá, você vê a moça, né? Tem na internet, mostrando a moça dando seu testemunho. E ela começou a evangelizar mais ainda, a ponto de vir jovens de caminhão, enchendo um caminhão para ouvir o evangelho, né? Então deve ser muito interessante. Parece que há uma entrevista com ela, né? E o Stegen era um homem cético inicialmente. Ele era cético. E de repente Deus usa a vida dele. E aquilo lá se transformou numa coisa maravilhosa, né? Por exemplo, eles tinham que receber mais ou menos 7 mil pessoas, de tempos em tempos, para essas pessoas serem evangelizadas, queriam ser evangelizadas, né, e discipuladas. Então ele começa a fazer umas construções, na verdade, com muito trabalho voluntário. Ele constrói um alojamento para essas pessoas, ficam ali, recebem refeição de graça, tudo. E passa a ser autossustentável. Eles têm agora um terreno, eles plantam, eles têm um rebanho, a coisa muda toda a região. Não é só um avivamento assim espiritual, no sentido só de querer buscar a Deus. Não, também viver para Deus. Ou seja, há uma modificação no dia a dia, a ponto de ter trabalhadores, produção. Eles começaram a produzir tanto leite que não sabiam o que fazer, daí eles passam a fazer iogurtes e coisas assim. Muito interessante. Uma hora eu posso até colocar para os irmãos aí no nosso grupo, né, para ver esse testemunho. E até hoje continua acontecendo isso lá. Pessoas vão lá para ver com o que está acontecendo. Conhecer pessoas que se foram transformadas, foram curadas e outras libertas, que estão ali. E essa moça, acho que agora já não é mais moça, 50 anos atrás, então, que também passou por isso. Então, veja só, aonde eu quero chegar? Chegar que deve ser muito interessante conversar com uma pessoa assim, né? Você fazer uma entrevista, né? E isso é tão interessante que as pessoas saem do seu lugar para conversar, tentar ver o lado que é morrido, porque essa notícia corre, gente, né? Se acontecesse uma coisa dessa, puxa vida. Então, aqui diz assim, versículo 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, foi não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, isso daí provoca uma certa curiosidade. Esses aqui não são judeus religiosos, são curiosos, né? Nem sempre o curioso se converte também, né? Faz isso, a pessoa vai lá e faz uma entrevista, conversa, e não dá em nada, né? Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro. Olha só, o sujeito está ressuscitado ali, mostrando que Jesus é o Cristo, o Senhor. Eles resolvem, vamos acabar com ele, vamos matar Lázaro, ele tinha que estar morto.
Só que Lázaro não liga mais, né? Ainda que não fale nada nesse texto, a gente pode dizer assim, ó, Lázaro já passou por essa. Né? E aqui ele vai passar novamente. O homem que morreu 2 vezes. Né? Lázaro é o homem que morreu 2 vezes. E não vai passar pela morte eterna. Né? Então, todo esse momento aqui é um momento de, ao mesmo tempo, mostrar que Jesus, eles estão gratos pelo que Jesus fez. Maria derrama esse perfume nos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e é muito interessante e muito importante isso. A mulher, nessa sociedade, havia uns códigos. Né? Você é jovem, deve ter uns 14 anos, é novinha. Mas desatar os cabelos em público era um sinal de que, um sinal erótico. A pessoa que desata os cabelos como se estivesse provocando. Tá? É muito jovem. Mas isso se faz, isso se fez ali, porque é um grupo pequeno, não sei quanto, mas é uma coisa um pouco mais privada, né? Tanto é que os irmãos e irmãs sabem, mas a judia ortodoxa, ela não desata o seu cabelo em público, ela faz o cabelo solto, as pessoas não podem ver os seus cabelos. Ela usa uma peruca, um véu, ortodoxas. Uhum. E aqui uma mulher só desata o cabelo, mostra os cabelos para o marido. Né? Uma ação de intimidade, de familiaridade pessoal. Isso, muito bom. Tá bom. Mas é verdade, é isso mesmo. Lembram-se de outro texto, né, que fala de uma mulher que é pecadora, né? Ela desata, e o homem diz assim, pensa no seu coração, Simão o fariseu. Simão o fariseu pensa, olha, se fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Daí Jesus, que conhece o íntimo dele, e profeta, né, ele diz, Simão, tem uma pergunta para você. E daí fala, eu entrei na sua casa, você não me deu, saudou com ossos, não me deu óleo, não deu água para lavar. Ele fala amor. Então, isso já lança luz um pouquinho aqui. Ainda que seja uma outra situação, ela tem alguns dados aí importantes. Principalmente o amor. Esse fato dela quebrar esse vaso, esse perfume, né, esse componente, e derramar aos pés de Jesus um perfume tão caro, isso mostra que o amor dela é incalculável. Então, há muito simbolismo nisso. Ela não tem problema de fazer isso para Jesus. Há tanto amor, há tanta relação assim de amorosa, no sentido que exemplar, é que ela faz isto. O Judas percebe. Tá? O Judas é aquele avarento. É o sujeito mesquinho, miserável. É o tipo de atitude de gente miserável. Uma coisa que a gente tem que vigiar na gente também, né? Veja o que ele fala. Ele diz assim, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não se deu, como se fosse o que ele iria fazer. Ele estava, na verdade, doendo o seu coração porque desperdiçou. Tá? Então, o avarento, o mesquinho, ele tem essa ideia. E é interessante que também João faz umas apresentações de Judas, sempre em termos negativos, né? Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. Você ainda não viu o Judas trair, mas você já está sendo preparado para que vai acontecer. Né? Isso daqui leva-nos a pensar o seguinte, é errado cuidar dos pobres? Parece que o texto está dizendo isso. Não, Jesus não falou isso. Ele falou que, na verdade, o grande amor dela foi demonstrado nessa maneira. Não é
você também não deixar de fazer bem aos pobres. Não é isso? Os pobres sempre têm convosco. Então, isso não quebranta, não quebra essa relação de ter uma ação social. Tanto é que é muito interessante. Estou no momento dos dias, ele diz, olha, você ajuda, né, se você participa, e se você não pode, a gente ajuda. É a relação que está aqui, né? Uma relação de serviço mútuo, né? Então, ele vai dizer que ele é ladrão, por isso que ele se preocupou. Esse tipo de fala, assim, às vezes crítica, não é bem do coração, na verdade, da sua carne, né? Aí, nós vemos o plano de tirar a vida de Lázaro. O que acontece aqui em relação a esses, que são, vamos dizer, a oposição de Jesus, é o que vem se construindo desde o primeiro capítulo. Você encontra no primeiro capítulo, antes de Jesus aparecer, lá no versículo 19, judeus, vistas, mandados de Jerusalém para interpelar João Batista. Você é o Cristo? Você é o profeta? Você é aquele que deveria ser? E o texto diz, não responderam, eu não sou, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Então, você tem aí uma preparação, já falando dessa questão, desse barulho, desse ruído que se torna em termos de Jesus. É porque as pessoas conheciam muito as Escrituras, procuravam nas Escrituras saber a respeito de Jesus. Quando Jesus aparece, eles não conseguem acreditar. Então, aí drama contínua. Há uma ligação, uma relação com esse interlocutor que é para eles agregarem, mas eles não conseguem, mesmo vendo os sinais. Começa no caso, por exemplo, de Nicodemos. Nicodemos diz, se estes sinais não fossem de Deus, não aconteceriam. Ele reconhece em parte, mas ele não consegue aprofundar. Ele passa a ser simplesmente um curioso. Ele é um curioso. Alguém que quer fazer uma entrevista com Jesus, mas as respostas de Jesus ele não entende, ele não consegue apreender. Você vai perceber com ele, e já aos contrários, aqueles que não seriam parte disso, acabam abraçando. No caso, a mulher de Samaria. Alguém desqualificado, no entanto. Então, há essa tensão de crer, rejeitar ou receber. E Jesus vai falando isso várias vezes, e parece que Jesus fala, esclarecendo as coisas, mas as pessoas ficam com o pé atrás. Porque Jesus não bate com o seu padrão. Há um padrão organizado na cabeça das pessoas. Jesus foge desse padrão. Ele não se adequa a esse modelo de Messias que eles têm. Aqui é o capítulo final deles. Daqui por diante, já Jesus não vai falar mais com a gente. Jesus vai deixar os discursos para os seus discípulos. E depois, no seu julgamento. Aqui, de agora em diante, no capítulo 13 em diante, é só os discípulos que são os interlocutores. E ainda assim precisam trabalhar um pouquinho mais para entender. O Evangelho, então, ele tem uma temática. Ele quer mostrar o que é crer e por que crer. E o que acontece quando não se crê. Essa relação de passo é decisão. Né? No caso aqui, o versículo 11, o versículo 10 diz, os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Queriam matar Jesus para matar Lázaro. Porque muitos judeus, por causa deles, voltaram a crer em Jesus. Não é uma coisa totalmente desastrosa. Há muita gente que crê, mas há muita gente que não crê. Então, provoca uma certa decisão. Quando acontece um dessas, no caso, aqui ainda é ressuscitado. Quando acontece um sinal desse, geralmente a pessoa tem que tomar uma decisão. E geralmente acontece grandes avivamentos. No versículo 12, então, tem a segunda cena, que é a entrada triunfal em Jerusalém. Vamos ler, versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que veio para a festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do
do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o segundo, está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro e o levantara dos mortos. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro, pois ouviu que fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Note, é uma tensão mesmo, né? Ao mesmo tempo que Jesus vai sendo abraçado, vai sendo recebido, há essa questão da religiosidade aí. O oficial, não está certo, não combina, ele não foi aprovado, ele não tomou a nossa licença, né? Aí existe essa questão de ter o protocolo certo. Um autor escreveu uma vez sobre uma coisa muito interessante, que era professores, histórias para quem gosta de ensinar. Ele conta que os lobos, numa selva, resolveram estudar canto, fazer canto para aprender a cantar. Fizeram escola de canto, uma competição, um urubu contra outro, de outros lugares, ganhavam diplomas, certificados, doutorados em essa mesma peça que está e eles não gostavam de torcer um bico, né? Por quê? Porque eles não a escola. E eles chegavam para os antigos e diziam: não isso não pode estar na escola. E repetir a história em dizendo que Jesus não está dentro dos parâmetros, não está dentro dos protocolos, ele faz coisas que nós não aprovamos, não passou pelo imprimatur, não sei se sabe, mas na Igreja Católica tem um imprimatur, né? Vai publicar uma obra, tem que colocar a autorização do bispo local. Não é assim que a pessoa vai e publica do jeito que quer. Se ele é um religioso, ele precisa ter aprovação. Então não tem um imprimatur aí da região, e Jesus faz milagres. Então ele continua fazendo milagres, apesar dos fariseus e os religiosos não entenderem. Na verdade, aqui vai mostrar o que, mais para frente, o que acontece no coração dessas pessoas. Mas veja aqui, a entrada triunfal. Aqui diz que é uma numerosa multidão. Veja, pode ser da Galileia, juntamente com gente que creu em Jesus, né? E Jesus estava de caminho para Jerusalém. É em Jerusalém, e toma-se ramos de palmeiras. Aqui é chamado Domingo de Ramos, esse primeiro domingo da semana, né? Ramos de palmeiras, é muito importante que tinha muitas palmeiras lá na região. Ao eles tirarem esses ramos de palmeiras, eles estão fazendo uma demonstração, uma prescrição em certo sentido. Em que sentido? Que eles estão pedindo a salvação de Deus. Quando dizem Hosana, Hosana é Deus salva, salva Deus. Está pedindo salvação. Ou seja, há toda uma coisa embutida nisso daí. Trata-se de um movimento, em certo sentido, popular. Tá? Tratar Jesus dessa maneira é receber como um rei. O texto vai dizer isso, como um rei. Mas não como o rei que eles pensam que deveria ser. Tem que haver sempre essa perturbação, né? Lá na multiplicação dos pães, os homens quiseram fazer de Jesus rei, e ele não aceitou. Lembre-se do pão e circo que nós falamos, né? Agora aqui Jesus parece aceitar, mas em termos, tá? Agora, veja o que isso poderia soar ou parecer aos romanos. Páscoa. A Páscoa, a cidade de Jerusalém, tinha mais ou menos, era a habitação
habitantes naquela época, 50 mil habitantes. Quando chegava no período da Páscoa, na semana da Páscoa, a cidade enchia de gente, ao ponto de ter 120 mil pessoas numa cidade que não comporta tudo isso. Então as pessoas até faziam barracas em alguns lugares, lá tendas, né, para verem esse período, por causa da prescrição, e era também um sentido de relembrar a sua formação. Era um dia nacional. A Páscoa seria, por exemplo, se a gente fosse um pouquinho melhor brasileiro, né, 7 de setembro no Brasil. Seria o 7 de setembro. É uma data cívica. Por quê? Foram libertos do Egito para constituir uma nação. Nesse momento de Páscoa, o prefeito, é chamado prefeito, na verdade é o governador da região, ele mudava a capital para Jerusalém, onde a sede do seu governo, a sede da sua, não é bem governo, mas é a sede da sua inspeção, ele está ali para manter a paz, no caso Pilatos, né? Era em Cesareia de Filipe. Ele sai de Cesareia e coloca a sua base, vamos dizer, temporariamente, em Jerusalém. Enche-se de soldados romanos. Por quê? Porque nesse momento, eles vendo que estão sob domínio, estão pagando imposto para um governo estrangeiro, não tem rei, não tem aquela liberdade total, no caso aqui de gerir os seus próprios assuntos, cria-se, provoca-se o sentimento nacionalista, patriótico ou nacionalista. Nacionalista é geralmente exagerado, né? Aqui é patriótico. Uma coisa patriótica, ou seja, é um perigo. É por isso que Roma fazia sede em Jerusalém nesse período. Basta ver que Jesus também vai passar diante de Pilatos, né? Então você tem aí um momento assim, que as pessoas estão celebrando, mas ao mesmo tempo estão celebrando uma vitória, uma libertação. E agora? Por que a gente está preso? Por que a gente não tem o nosso governo? Lembrando que essa é a região mais empolvorosa dos domínios romanos, né? Se tinha um lugar que eles não queriam servir como prefeitos ou governadores, era em Jerusalém, era lá na Palestina. Por quê? Porque havia muito esse sentimento de libertar, né? Então, há casos de momentos que as pessoas, por exemplo, no período dos Macabeus, tiraram essas palmas, né, e fizeram um levante ali, não somente ali, mas também em outras regiões, não precisa ser só na Palestina, no caso, só na Judéia. Outros povos ali também faziam isso. Então, é um sinal político, né? Em outras palavras, olha, parece que vai começar aqui um alvoroço, alguma coisa, uma tomada do poder. Lembrando que no ano 70 houve uma revolta dos judeus que acabou em desastre, né? Isso daqui é bem antes do ano 70, mas no ano 70 que vem adiante, né, os judeus não estão se aguentando mais o domínio de César, né? Lembre-se, impostos são pesados, ninguém paga imposto porque quer. Não é? Você não diz assim, você quer pagar essas discussões aí que a gente olha no Congresso, né? Vamos formular um novo imposto, né? E você paga os impostos, né? Paga tudo, mas é imposto, não é uma coisa voluntária, né? Imposto de renda, né? Não é uma coisa voluntária, é imposto, né? Ainda aqui nós temos um imposto que visa voltar em benefício para o próprio povo, né? A Judéia também tinha impostos, né? O dízimo, em certo sentido, funcionava como um imposto religioso. Tinha três funções. Uma hora dessa a gente pode falar sobre isso. Ali era um imposto que beneficiava. Aqui é um imposto que beneficia em nada. Os romanos não beneficiam em nada. É como se, por exemplo, colonialismo. O que é o colonialismo? O colonialismo é um povo que vai sobre o outro e vai sugar tudo que eles têm de valores. E às vezes o brasileiro toma a seguinte questão: olha, se a gente fosse colonizado pelos holandeses, né? E daí vem aquelas conversas bem mais superficiais, que não sabem de nada, né? Que acham que o holandês era melhor que os portugueses. Basta ver a África do Sul. Eles pegaram todos os diamantes, né? O colonizador, ele não está interessado no bem-estar do colonizado, ele está interessado nos bens do colonizado, né? Então você vai ter isso daí. Então os romanos o que faziam? Era só sugar.
E aí provoca essa revolta. No ano 70, então, há uma revolta. E essa revolta acaba matando muita gente e destruindo o templo. No ano 70, o templo vai abaixo. Enquanto Jesus está aqui, você encontra, por exemplo, uma palavra de Jesus, os discípulos dizem, olha que construção, que pedras. Daí ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está antecipando uma profecia que seria cumprida 40 anos depois. Vamos lembrar, se foi no ano 30, Jesus falou isso, no ano 70, 40 anos depois aconteceu a realização dessa profecia. Então, havia esse sentimento bem complicado na vida das pessoas, né? Então eles estão lá e o versículo 15 é muito claro, né? Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem. Jesus é rei, mas não é rei nesse sentido de um rei de armas, tá? Então as pessoas não conseguiam entender isso, nem os discípulos. Ele é um rei que não lança a mão da espada. Essa é a grande questão, né? Seus discípulos a princípio não compreendem isso. Agora, onde está o sinal que ele não é um rei de armas? Quando ele vem montado numa jumenta. Se ele quisesse ser um rei de armas, ele montaria um cavalo. Cavalo é sinal de vitória, de belicismo. Se você quer entender, por exemplo, como funcionava essa questão, era assim, você tinha a infantaria e você tinha a cavalaria. A cavalaria era uma coisa muito forte, um sinal muito claro de belicismo, de militarismo, tá? Mas jumento não é para isso, tá? Ele é para carregar cargas, é bem mais pacífico. O sinal então é de pacifismo. Jesus é pacifista nesse sentido, né? Podemos dizer assim. O sinal que ele usa é outro, né? Só que Jesus para um pouquinho, né? Esse pessoal também vem do testemunho de Lázaro, né? O Lázaro provocou conversões, sim, o sinal que aconteceu com ele. E Jesus sai dali, né? Mas os fariseus já estão aumentando esse plano. Então veja, do começo até aqui vem essa tensão de Jesus vai ser morto, nós vamos matá-lo e assim por diante, né? Que vai continuar até o capítulo 19, mas aqui ainda está na preparação. Terceiro elemento, terceiro episódio aqui do texto, né? Versículo 20, vamos lá. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles.
Então vem mais uma pregação de Jesus para essa gente, né? Agora, o momento aqui, esse é o momento, vamos dizer assim, que muda, que é a virada da chave, né? Um momento chamaria de pivô, ou como é aquele negócio que coloca na porta? Esqueci. Hã? Não, que segura a porta. Dobradiça. A gente não consegue lembrar nas horas assim, né? A dobradiça, ela sustenta, ela é o momento da virada. É uma dobradiça, é um texto dobradiço. Qual é a dobradiça? A vinda dos gregos. Tá? Só aparece aqui. Essa palavra aí que nós traduzimos por gregos, né? Gregos. A palavra para grego é helenos. Né? A gente diz que é grego, mas é helenos. A palavra grega, lena, significa grega. Ela é helena, é grega. Né? Então, os helenos, quem são esses helenos? Temos que lembrar que os gregos habitavam em vários lugares no mundo antigo. Né? Eles eram, vamos dizer assim, pioneiros em muitos lugares. Né? Por exemplo, a filosofia que surge lá a pré-socrática, a filosofia grega, ela surge nas colônias gregas. Tá? Os gregos fundavam cidades fora da Grécia. Por exemplo, Éfeso era um lugar de era na Ásia, era um lugar de filosofia. Então você tem vários lugares. Aqui na Palestina existe uma cidade chamada, uma delas, Séforis, e formam junto com outras cidades a Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que significa 10 cidades. Então havia naquela região 10 cidades gregas no meio da Judéia. Por exemplo, acho que Séforis, havia mais ou menos 20 mil pessoas, uma cidade de 20 mil. Naquele mundo antigo, 20 mil pessoas, juntamente 20 mil é muito grande. Tá? O próprio Platão diz que uma cidade ideal seria de 25 mil pessoas, no caso, 25 mil homens, são os votantes. Né? As crianças e as mulheres não votam. Né? Então, é uma cidade ideal. Então, você tem aqui gente que conhece, já ouviu falar de Jesus. E esses gregos, eles não são gregos totalmente ímpios. Não sei se existe isso, né? Meio ímpio. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, esses gregos, eles têm um temor a Deus. O temor a Deus, esses tementes a Deus, eles não são ainda judeus, mas eles também não são mais pagãos, em certo sentido. Eles estão ali na beiradinha. Eles gostam, atentam para a mensagem dos judeus sobre a lei. E quando ouvem Jesus, eles ficam assim maravilhados. Então, essa busca, né, até é o elemento aqui, chamar Filipe. Filipe é um nome grego. Né? Filipe não sei quantos Filipe tem aqui, mas geralmente em uma igreja tem um ou outro Filipe, né? Filipe significa aquele que ama cavalo, né? Filipe é isso, né? O amante de cavalo. Existe Filipos. Então, esse Filipe aí, ele deve ser um judeu assim que está inteirado com o nome grego, né? Então eles procuram Filipe, que daí vai conversar com André e depois trazem a Jesus. André é outro nome grego, né? Pedro e André. Um é nome bem Simeão, né? Simão, Pedro. E o outro é um nome grego, né? Então essa influência grega era muito forte, né? E eles dizem para Jesus: olha, estão querendo ver Jesus, queremos ver Jesus. E aí está um braço, no sentido assim, de que esse evangelho agora, depois da morte de Cristo, vai ser expandido para todas as outras pessoas, outros povos. Isso está nas entrelinhas. Em verdade vos digo que, daí Jesus fala, né, que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, quando eles vêm ali, chegou a hora. Lembre-se que neste evangelho você tem sempre isso: não é chegada a minha hora, não era a sua hora. Né? E assim por diante. O primeiro sinal, a mãe de Jesus diz: olha, eles estão sem vinho. E ele diz: não é chegada a minha hora. Então você vai ter isso em vários lugares nesse capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 12. Não é chegada a sua hora, mas aqui é chegada a sua hora. Chegou a hora de Jesus. Esse é um vocábulo interessante e muito importante para João. Você lê as cartas de João, você tem lá: essa é a última hora, a 1/10 hora, né? Qual é a última hora? Às 11 horas, seria no caso nosso, né? Ou 5 da tarde.
Essa é a última hora do dia. Então é o momento derradeiro, seria isso. Chegou a hora de Jesus, né? Chegou a hora de ser glorificado. Outra palavra muito importante no Evangelho, neste Evangelho, a palavra glória. Glória. Acho que todos aqui sabem, né, que uma das ênfases evangélicas é que tudo se faz para a glória de Deus. Isso está na confissão de fé, isso está em todas as igrejas, não precisa ser só presbiteriana. Isso mesmo na Igreja Católica fala-se sobre isto, a glória de Deus. Mas quando você procura esse verbete, essa palavra, glória, nos evangelhos, você vai perceber que a distribuição não é assim, retinha. Você tem alguns que falam um pouco, outros falam uma vez, e João fala muito. O Evangelho de João usa muitas e muitas vezes a palavra glória, a glória. Jesus mostrou a sua glória. Então ele está interpretando para a gente, mostrando que a sublimidade e a profundidade da glória de Jesus. Jesus é alguém que vem para glorificar a Deus. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, na sua plenitude. Daí, a hora que ele diz assim, agora, versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Veja que é hora, né? A hora importante aí. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora, a hora da glória. Dá um trocadilho aí, né? Pai, glorifica o teu nome. Aqui se torna uma oração, né? Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. É o único lugar que Deus fala diretamente com Jesus. No Evangelho de Marcos, de Mateus e Lucas, você tem pelo menos 2 vezes ou 3 vezes que Deus fala para Jesus. Você tem lá no batismo e principalmente na transfiguração. No Evangelho de João não tem batismo, então você não vai ver isto, essa fala de Deus. Não tem transfiguração, também não vai ver. Mas tem a hora desta glória, e Deus fala, e as pessoas ficam lá, é um anjo que falou, é um trovão, é alguma coisa assim. Jesus disse que é Deus que falou, né? Ele fala, é por vocês que veio essa voz, né? Então é a hora que Deus certifica, Ele imprime a sua aprovação, eu vou glorificar. O que significa? Eu já glorifiquei e vou glorificar. Quando Jesus vem ao mundo e encarna, é um momento de glória, no Evangelho de João. Mas o momento da glória principal vai acontecer num momento de humilhação. E aí dá um nó na cabeça. Tanto é que você vai perceber, mas o que é isso? Como é que você está falando que o Filho do Homem vem para morrer se nós esperamos alguém vitorioso? Ou seja, a hora da glória é o momento da inglória. O momento da humilhação, da morte de Jesus se torna o momento da sua glorificação. É o que ele vai dizer um pouquinho mais adiante. No Evangelho de João, ele enfatiza isso, né? Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Tá? Que significa esse levantado da terra? O versículo 33 explica. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, os discípulos não entendem na hora, mas levantar aqui é que a pessoa era colocada na cruz e era levantada, né? Ficava no alto. Esse crucificar é um levantar, né? É complicado porque se Jesus falasse mais claramente de cruz aqui, todos iam ficar escandalizados, porque o Messias não foi pensado para ser crucificado. A cruz é a morte vergonhosa, né? É a morte mais vergonhosa que o Império Romano podia impor sobre uma pessoa, a cruz, né? E a cruz era tão vergonhosa que a pessoa era torturada para ir à cruz, era perfurada, geralmente era aqui, que colocava-se o cravo aí nos pés, né? E ela ia morrendo de exaustão, algumas pessoas levavam mais de um dia para morrer. No caso de Jesus foi um pouco mais rápido, né? Mas mesmo assim, a pessoa era colocada ali e ficava, às vezes, pelo menos nos outros lugares, no mundo romano era muito comum isso, a pessoa ficava dias
até apodrecendo. Tá? Na Via Ápia, houve uma vez que o Império Romano, no caso ainda não era império, crucificou em torno de 5.000 homens na beira da estrada, no acostamento seria, né? Aqui, e deixou as pessoas apodrecerem. E as pessoas que iam para dentro de Roma, aquele cheiro de putrefação era uma propaganda para dizer, olha, vá contra Roma que você vai ficar desse jeito, você vai acabar assim. Tá? E era uma morte também para escravos. Então você tem uma morte para insurretos e também para escravos. E Jesus está dizendo, já falando, ainda que em linguagem um pouco mais velada, ele está dizendo, olha, essa morte vai ser glorificação. Então, veja como que o Evangelho de João trabalha. O Evangelho de João está mostrando qual é a realidade de Jesus. Jesus veio para os seus não recebem, as pessoas não só não recebem, não creem nos sinais e vão tramando a sua morte. Então, o Evangelho todo é assim. Todos os evangelhos são assim, mas de João é mais. Ele é mais tenso. E vai acontecer isso. A morte de Jesus vai trazer vida. E aí vem um paradoxo. Da mesma forma que Lázaro vai morrer 2 vezes, né? Jesus vai morrer uma vez e essa morte vai trazer vida. Então, parece que quem está no domínio das coisas são os homens, os religiosos. Nós estamos modelando a história. Nós vamos matar. Mal sabem eles, né, que na verdade essa morte vai justamente organizar, ou vai planificar o plano de Deus. Jesus é aquele que veio para morrer a morte do homem para ter a vida com Deus. Isso é importante, é isso que faz a diferença em qualquer comparação religiosa. Né? Existe uma disciplina chamada religiões comparadas, que é analisar os valores das religiões e ver o que tem em comum e o que não tem em comum. Numa comparação religiosa, você vai perceber que há muitas relações com outras religiões, mas há uma coisa que é só do cristianismo: a morte de Jesus, a morte que dá a vida, tá? A morte do Messias. Então, esse imbróglio todo, né, está mostrando isso. Vocês estão em uma oportunidade de crer nele, é a última hora. Ou vocês creem ou ficam nas trevas, né? Então, o versículo 35 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, retirando-se, ocultou-se deles, né? Então está acabando. As últimas palavras vêm no versículo 44 a 50, que é o discurso final, o último discurso para esse pessoal, a última oportunidade para eles se converterem mesmo. Nesse emaranhado de ideias, existe um texto que aparece também nos outros evangelhos, que é o que Jesus explica por que ele precisa morrer, né? Versículo 24, volta para lá. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que isso quer dizer? Veja, isso daqui é linguagem antiga, linguagem de sabedoria antiga. A observação levou-se a seguinte: o grão, ele precisa morrer para produzir, né? Morrer aí significa deixar de ser grão, deixar de ser semente, e ser agora uma semente, no caso, né, que vai provocar vida. Então o grão de trigo, ele deixa de ser grão para ser haste, para frutificar, né? E produz muito fruto. Do que ele está falando? Está falando da sua própria morte. A morte de Jesus é necessária para produzir muito fruto. Se produziu muito, já produziu fruto com os seus sinais, agora deve produzir muito mais. Quem ama, agora vem uma aplicação para os crentes, para os leitores. Quem ama a sua vida, perde-a. Amar a sua vida. Lembre-se que tem todo esse contexto. Maria quebra um vaso de alabastro nos pés de Jesus com o perfume mais caro que havia na época. Ou seja, um amor incalculável. Agora Jesus está falando que nós também devemos amar de maneira semelhante. Quem ama a sua vida, perde a vida. O que significa isso? Não viver para si.
né? Perder a vida é negar-se a si mesmo, numa linguagem mais de Marcos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida do cristão pode ser resumida nesse sentido: é amar a Deus, amar Jesus acima de todas as coisas, tá? Amar do que a própria vida, amar que o seu próprio prestígio, amar apesar de estar abrindo mão de muitas coisas, seja dos meus interesses, dos meus valores e assim por diante, né? Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, esse odiar significa amar menos, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Essa ênfase é constante no próprio Novo Testamento. Nós sempre somos chamados a perder a nossa vida. Isso é uma morte constante, né? Nós temos, por exemplo, as nossas inclinações, temos as nossas ambições, né? Digamos, uma atividade profissional, uma programação. Temos as nossas manias também. Tem algumas coisas que a gente diz, eu nasci desse jeito, vou morrer assim, né? Esse nasci do seu jeito não funciona com Jesus, tá? Na verdade, nós temos que nos despir cada vez mais das coisas que fazem a gente ser os mesmos, né? Isso é uma constante. Às vezes nós vamos ter mais ou menos, às vezes nós vamos precisar de uma conversão de novo, uma nova conversão. Há um texto em Hebreus que é muito interessante, diz assim, que se vós estáis sem disciplina, né? Deus disciplina quem ama. Essa é a declaração. Mas se vocês estão sem disciplina, vejam se vocês são realmente filhos. É uma tensão, não é? Ou seja, às vezes a gente usa uma linguagem religiosa, né? A gente diz assim, o desviado. Algumas igrejas entendem que a pessoa ela abandonou a fé. Ou se um desviado é mais, por exemplo, arminiano, pro calvinista se engana, não, ele nunca foi crente. Então, um é desviado e o outro é que nunca se converteu, mas as duas não respondem o que é a questão. Pessoalmente, eu entendo o seguinte: a pessoa que abraçou o Evangelho, ela pode andar muito tempo e de repente ter um momento, que seria o desvio, né? Um abandono, um deixar de lado, mas aí vem a coisa muito interessante, né? Porque se você é filho de Deus, Deus vai disciplinar você. Mesmo que você se afaste, haverá uma disciplina e você vai perceber isto. E essa disciplina é divina, não é nem dos homens, não é da igreja. É uma disciplina que a pessoa vai perceber, olha, eu não me sinto bem. Eu sinto que tenho que voltar, mas eu não me sinto bem. Esse drama podemos viver de tempos em tempos, né? Agora, a questão é, se vocês não têm disciplina, bem, então vocês nunca foram. Então aí voltou a ser calvinista, né? As duas ideias estão aí, né? Se afastou, desviou, né? É arminiano. Mas daí, se você não sente nada de disciplina, então você tem que ver se você é filho, né? Então, eu acho que as duas coisas se complementam ao mesmo tempo, né? E aí, é o que o texto está dizendo, assim, ó, quem perde a sua vida, quem ama a sua vida, perde. Quem perde a sua vida, tem a vida eterna, né? Então, esse é o, vamos dizer, o cerne mostrado para nós que estamos lendo, né? Ou seja, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. O que é isso? O céu, né? O céu é aberto para esse que vai servir o Senhor. E se alguém me servir, o Pai honrará. Tá? Então, o que nós temos aqui é o que é chamado de escatologia antecipada, ou escatologia realizada. Você não precisa ir até o juízo final para saber qual é o seu fim. Basta dizer aqui, eu recebi esse Jesus e vivo por ele. Céu. Ele fica nessa apresentação simples, né? Você já pode saber, né? Então, é isso que eu queria dizer para os irmãos. Não dá é muita coisa, né? Na verdade, eu aprendi muito com esse texto aqui. Mas uma coisa que eu acho que tem que enfatizar é isso, essa tensão,
Daqui para frente, Jesus não vai falar mais para os outros, vai falar só para os discípulos, para aqueles que já receberam. Tá? Esses daqui tiveram a oportunidade, rejeitaram, ou alguns se tornaram discípulos, ele vai ter um discurso contínuo, um outro discurso ainda, né? Mas para esses religiosos, a conversa acaba ali. Né? Agora só vem a morte de Jesus. Então, do capítulo 13 em diante, nós temos a despedida, no capítulo 18 e 19, o julgamento e a crucificação. Mas o capítulo 13 até o 17 é muito interessante, porque você vai ter as palavras finais de Jesus para os discípulos. Dá uma lida em casa, uma hora dessa, você vai perceber ali o testamento de Jesus. Jesus está passando um testamento. Tá? Vamos fazer mais uma oração? Agora eu pedi para o irmão Paulo